Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, tem uma novidade muito interessante. Existe o Facebook agora do Antenados na Geral. Você que só segue o Facebook da Rede Boas Novas e recebe as atualizações na sua página, pode também receber o do Antenados na Geral. Então acesse, está aparecendo na sua tela o nosso Facebook. Toda vez que a gente vai gravar, por exemplo, no programa de hoje, a gente vai mostrar um pouco dos bastidores antes da gravação. Em alguns intervalos comerciais, a gente está começando a colocar alguns vídeos exclusivos para você acompanhar apenas na página do Facebook do Antenados na Geral na internet. Hoje vai ser muito bom porque nós vamos terminar a nossa série de grandes parcerias da Bíblia. Durante vários episódios aqui, nós falamos de duplas, de trios, de pessoas que mudaram a história do seu povo, de um momento. Agora nós vamos falar talvez da maior parceria que a gente consegue, a maior parceria Pai, Filho e Espírito Santo. Depois dessa, entre pessoas, a gente tem de Jesus e os seus 12, e os seus discípulos. A gente vai falar o que eles conseguiram fazer até hoje. Nós somos impactados. Eles transformaram a história, o curso do mundo através das suas atitudes. E o que a gente consegue aprender com eles, com o dia a dia deles, com a característica de cada um e quais lições conseguimos trazer para os dias de hoje e aplicar nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações em família, nas nossas relações dentro da igreja, com a membresia, com a liderança. Para falar um pouco sobre Jesus e os seus discípulos, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Pastor Braz, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, pastor André. É sempre um prazer estarmos juntos. Eu tenho certeza que vai ser bênção esse programa. Fique ligado. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo, pastor Sebastião Bittencourt. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. O Pai esteja convosco. A paz, meus amados, está aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser mais um programa de bênçãos. Nós estaremos aqui discutindo, falando sobre um tema importante que, por certo, trará ainda para nós grande aprendizado para o nosso ministério. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia, pastor Moisés Rubens. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um ministériozinho bom esse aqui, né, que a gente vai falar hoje, né? É uma liderança boa. Boa tarde a todos, e ao pastor André e a todos os demais pastores aqui. É verdade, é um assunto auspicioso, até porque trazendo para a nossa realidade, vamos ver também que discípulos que somos, precisamos ser transformados em apóstolos, né? E na verdade eu acho que vai contribuir muito para o seu dia a dia, você que está assistindo Antenados, e para mim é um privilégio poder estar aqui de volta com vocês. Bem-vindo, pastor Moisés. Também recebo ele que é teólogo e conferencista Max, meu brother. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos. Vai ser um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês aqui, debatendo esse assunto que é bem atual. Nós estamos tendo hoje um período que a gente tem que olhar mais para a liderança de Jesus, ver como é que eram as amizades de Jesus e os discípulos, para que a gente venha ter até uma desenvoltura melhor no meio das nossas igrejas nos dias de hoje. Bem-vindo, olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandar uma pergunta, um comentário e participar do nosso programa de hoje. Deixa eu iniciar. Eu falei aqui, não sei se vocês concordam, que talvez uma das maiores parcerias, amizades, grupos de amizades que mais importantes talvez para o cristianismo hoje é de Jesus e seus discípulos. E os 12, que nós vamos até falar um pouco sobre, depois eu vou tocar o que é apóstolo ou não, que algumas pessoas falam apóstolo, foram entre os discípulos, Deus comissionou 12 pessoas para estar próximas dele. Depois Judas saiu, entrou outro. E também, claro, chamamos Paulo, que foi um contemporâneo, né? Necessariamente ele não teve contato físico com Jesus, embora teve uma experiência espiritual com Jesus, né? Mas nós também o consideramos apóstolo. Alguns entendem que hoje podem ter apóstolos, outros entendem que não, mas para mim esse não é o mérito. Uma das questões que eu acho muito bonita no relacionamento, e eu começo daí o debate, é que Jesus, ele era o centro, ele era o nome, era a pessoa lembrada, mas ele sempre fez questão de elevar os 12 junto com ele. Então ele falava, olha, eu estou aqui, mas amanhã eu não vou estar, vocês vão ter que fazer coisas maiores do que eu. O tipo de liderança, de amizade, de parceria que ele tinha com os discípulos não é, eu sou o presidente, eu sou a cabeça e vocês a cauda. Ele está falando, na verdade, olha, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, a gente é um grupo junto. Se a gente não estiver junto, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Na verdade, eu acho que vocês até são maiores do que eu no que vocês vão fazer. Até ele falou isso aos seus discípulos. Coisa que é muito... eu sempre vou abordar coisas que vou comparar com os dias de hoje. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade em ver
liderança que anda junto com o grupo. Geralmente é o grupo que empurra uma pessoa, um nome, ou uma pessoa, ou um cabeça. Jesus parece, pelo que eu vejo, embora as pessoas procuravam a Jesus, ele sempre gostava de dizer, aí, vocês também podem fazer esses milagres, vocês também podem fazer o que eu faço. Ele gostava sempre de elevar o grupo. Você acha isso talvez uma das coisas muito pertinentes, interessantes de ter num grupo, num ministério, numa liderança de qualquer igreja? Jesus estava preparando um grupo, né, para dar continuidade àquilo que ele começou. Né? Você vê o grupo que batizava, ele mesmo não batizava, né? Ele chega a dizer exatamente essa frase: vocês farão obras maiores do que eu. Né? Ele sempre estava preparando esse grupo para realmente dar continuidade. Porque quando você centraliza tudo, né, depois que você parte, a obra ela vai parar. Né? E Jesus tinha essa consciência, e a gente percebe, né, ele trabalhando o caráter. A gente percebe nitidamente João, que nós chamamos o apóstolo do amor, algumas vezes falando: Jesus, vamos pedir para descer fogo do céu, né? Ele e Tiago, e Jesus vai ensinando ali: olha, eu não vim destruir as almas, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. A gente vê Pedro, né, em alguns momentos falhando, enfim. Há momentos que Pedro está sendo usado pelo próprio inimigo, né, e Jesus repreende o inimigo, mas ele não trata Pedro como alguém que agora errou, é descartável, foi usado pelo mal. Não, ele está preparando pessoas, né? Jesus tem essa consciência de que o ser humano é falho, mas que ele pode ser melhorado, aperfeiçoado a cada dia, né? Como Deus chama Abraão, né? Diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Jesus acredita muito no ser humano, né? De que ele pode ser melhorado, e hoje nós temos o resultado disso, né? Só uma última citação: esse filme, O Filho de Deus, eu acho muito forte. Fantástico. A parte em que Pedro está com Jesus no barco e Pedro fala assim: Jesus, né, depois do milagre, o que nós vamos fazer? Jesus olha para ele e fala: nós vamos mudar o mundo. E o mundo realmente foi. Eu penso assim, naquele barco aconteceu uma cena isolada tantos anos atrás, e o mundo realmente foi mudado, né, a partir de Jesus e seus discípulos. Eu penso, André, que dentro desse viés mesmo que você colocou na abertura e concordando também com a colocação do pastor Braz, é isso. Na verdade, eu estava até analisando e vim no carro pensando, e quando cheguei aqui vi, tem um texto que em Mateus, no capítulo 10, logo assim que ele começa a escolher, tem uma palavra que eu achei interessante: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade. Né? Então, a preocupação de Jesus Cristo, como eu disse dentro desse viés, era exatamente isso. Ele sabia de antemão, pela sua deidade, que ele ficaria, humanamente falando, no tempo dele, 3 anos, tempo humano, e ele precisava preparar alguém, ou um grupo. E a gente vai ver na Bíblia que sempre que Jesus se referendava à multidão, ele se referendava à multidão, mas destacava os discípulos. Então, ele destacava bem discípulo, discípulo, e multidão, multidão, porque ele tinha esse grupo, onde, como eu acabei de ver aqui e ler no capítulo 10 de Mateus, sobretudo, que ele deu autoridade. A gente vai ver, ele elenca ali todas as autoridades: vocês vão fazer isso, vocês vão ter autoridade para isso, enfim. E trazendo para os dias atuais, é bem verdade mesmo, porque vai culminar nessa questão de liderança. Liderança somos, né? Deus, ele tem nos dado a responsabilidade de liderar grupos, e esses grupos têm que ser esses discípulos. Agora, discípulos quer dizer aprendizes. Não que nós sejamos donos da verdade, mas fala de submissão, fala de estar juntos e tal. E aí a gente devaga, são vários blocos que vamos ter aqui. Mas eu lembrei agora aqui de um episódio interessante, até porque no início você falou sobre, tinha os discípulos escolhidos e tal. A gente vai ver também, por exemplo, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, ele leva 3, separa 3 e deixa 9. Núcleo menor, ele tem um núcleo. E ele leva, mas esse núcleo de 3, que era Pedro, Tiago e João, acontece lá em cima um fato interessante, porque aparece numa teofania, ou mesmo de uma maneira clara, que eles viram Moisés e Elias, e ela, Senhor, que tal nós fazemos uma tenda? E Deus, na hora, Deus, o Todo-Poderoso, mandou uma nuvem,
e daquela nuvem, só, esse é meu filho, rapaz, é o meu eleito, é ele que você... Quer dizer, Deus estava dizendo para eles o seguinte, estão querendo comparar Jesus a Moisés e a Elias, enfim e tal. E aí Jesus, quando desce desse monte, ele vem uma multidão e entre eles um homem aos berros dizendo, meu filho estava doente e tal, e seus discípulos, quer dizer, os 9 que ficaram, os 3 que subiram, que eram escolhidos, precisavam saber, olha, nós servimos sim a Jesus, mas cremos na sua deidade e no Todo-Poderoso. E os 9 que ficaram lá embaixo não tiveram autoridade para expulsar lá o demônio. Ele fala da dependência que os discípulos, que esse grupo, ele tem que ter. Eu acho que esse tema realmente, como disse o Max, é atualíssimo para nós, sabe, dentro desse viés. Até para franquear a palavra pastor também aqui, em inglês existe uma palavra que eu acho muito bonita para esse tipo de atitude de liderança que Jesus tinha. É uma palavra que eles chamam de selfless. Less é menos e self é si. Ele é menos de si, é como se fosse, ele se esvazia de si. Ele é esse tipo de líder, onde ele dá a vida para ensinar os outros, porque ele sabe qual é a missão dele, sabe o tempo que ele tem também, né? Coisa que hoje, claro, a gente muda um pouco, mas eu acho que mesmo pastores com 30, 40 anos de ministério, eles têm que entender que passa assim, né? Passa rápido, né? E hoje, uma das maiores dificuldades de saber, que pelo menos eu vejo em algumas igrejas, é a questão muito de o que vem depois. Como vai ser a transição? Será que eu estou preparando pessoas para dar continuidade, ou é aquilo que o pastor falou no início? Eu vou morrer e vai acabar em mim o chamado e a visão dessa igreja. É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante hoje. É verdade. Quando o pastor estava falando ali, eu estava me lembrando, quando nós somos convocados, chamados para fazermos um trabalho igual esse aqui, a gente se aprofunda um pouco mais naquele tema, né? Estudando. E eu estive vendo que, infelizmente, nós temos visto lideranças aí que não têm esta preocupação. Infelizmente, nós temos visto líderes aí que abraçam para eles seu ministério e esquecem daquilo que Jesus se preocupou. Veja bem, Jesus sendo Deus, ele sabia, claro, do seu tempo aqui na terra, sabia que seus 3 anos iriam passar muito rápido, e ele então estava preocupado em preparar a liderança, preparar aqueles que estariam dando continuidade ao seu ministério. Por isso que ele deu exemplo de humildade, como foi falado aqui, lavando os pés até daquele que iria traí-lo, né? Já foi falado aqui em off, lavando os pés daquele que iria traí-lo. Então Jesus teve essa preocupação. Jesus estava ali sabendo que o seu ministério não poderia parar ali, os 3 anos iriam passar muito rápido, e ele teria que preparar. Então, dos seus discípulos, aqueles que foram chamados para discípulos, ele tornou-se em apóstolos, naqueles que seriam enviados por ele. E nós vemos que ele preparou, depois disso aí, tantas pessoas para fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui ainda como discípulos, que a gente está aprendendo muito ainda. Claro, nós somos apóstolos, somos enviados, mas nós estamos ainda como discípulos, porque cada dia que passa, a gente aprende mais e mais com o Senhor. Dentro dessa linha que o pastor está falando, esse tempo nós tivemos ainda, é interessante sobre a questão do preparo, que o próprio apóstolo Paulo, que você citou até no início aqui, ele era Saulo, né? A conversão, capítulo 9 de Atos, acontece um fato inusitado, e a gente às vezes... Por quê? Porque quando ele chega, é levado já sem enxergar para a casa daquele homem, daquele crente cristão chamado Judas, o Senhor vai, Ananias fala, você vai lá, porque tem um homem, e eu mostrei ele em visão, quer dizer, Deus estava dizendo para Ananias que mostrou a Saulo em visão que um homem chamado Ananias iria chegar. Então eu estou imaginando, eu preparo o cuidado de Cristo, quando Ananias bateu na porta da casa de Judas, e Judas, certamente, quem é? Perguntou, ele disse, Ananias, e Paulo que estava orando, Saulo. Ele falou, bom, chegou a quem Deus havia me mostrado em visão. E Deus acaba preparando esse homem para o grande ministério que hoje nós somos resultado, né, da conversão de Saulo, muito bem diretamente. Na verdade, enfim, entre todos, o apóstolo que mais mudou e fez diferença foi o apóstolo Paulo, e nós vamos falar um pouco sobre ele. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. No início do segundo bloco, eu quero abordar algo também que eu acho muito interessante. Quando nós olhamos para os apóstolos, nós vemos características totalmente diferentes de um para outro. Alguns são complementares, outros são dissonantes. Eu imagino que dentro desse relacionamento núcleo dos 12, teve dor de cabeça sim, teve discussão, teve briga, Jesus tinha que repreender. E é interessante que mesmo Jesus, com toda a sabedoria que ele tinha, não ficou a par de ser traído, de alguém talvez julgá-lo e falar, tá vendo, você escolheu mal. Que às vezes hoje existe uma pressão em cima de pastores e liderança no Brasil que, poxa, eu vou escolher esse cara e será que vai dar certo ou errado?
Essa é uma pergunta que todo líder tem. E se um dia houver algum problema, não é porque você escolheu mal, é porque problemas acontecem, às vezes é natural. Vamos falar um pouco sobre a escolha. A gente tem muitos pastores, muitas pessoas agora que tem que começar, o ministério está crescendo, ou Deus está abençoando, ele tem que começar a escolher pessoas, escolher discípulos, para estar perto dele como Jesus esteve. Quais são os ingredientes, os pontos que um pastor deve se atentar, e também quais os pontos que ele tem que meio que relaxar mesmo, descansar em Deus. Está tendo problema, meu Deus, eu escolhi errado, eu fui precipitado. Não, às vezes o erro vai acontecer, não é erro seu de escolher uma pessoa que talvez o traiu ou que deu problema. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.